Fala, meu Deus, aos nossos corações. Que a Tua palavra, meu Senhor, encontre repouso, encontre morada no coração de cada um desses Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Sente-se no seu lugar. Você que está nos assistindo, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se essa palavra tocar o teu coração, que eu tenho certeza que isso acontecerá, compartilhe os nossos vídeos, curta o nosso canal e se inscreva nele. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de hoje traz a ideia de quando tudo começou. O que acabamos de ler é o que a Bíblia diz, que quando Deus fez todas as coisas e ainda não tinha feito o homem, Deus não tinha feito chover sobre a terra. Mas todos os dias Deus fazia com que a terra fosse irrigada para dar vida àquelas plantas. Mas chuva ainda não tinha caído, porque o homem, que era quem ia cuidar daquela terra, ainda não tinha sido criado. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E é isso que vamos falar, essa primeira parte aqui: cuidar e cultivar. A primeira lição que a gente tira logo de cara nisso aqui é que Deus não vai nos dar nada se nós não estivermos preparados para cuidar daquilo que estamos pedindo a Ele. O projeto de vida, irmãos, ele é um momento em que paramos, pensamos. Depois de cada mensagem, você chega em casa, escreve alguma coisa no teu projeto de vida, acrescenta um pouquinho mais. Mas uma coisa precisa ser dita: que você precisa estar preparado para tudo aquilo o que Deus vai te dar. Você precisa se preparar, porque, como lemos aqui na palavra, Deus não tinha feito brotar os frutos, as plantas não estavam germinando ainda, porque não tinha quem cuidasse dela. Não é diferente comigo e com você. Se você quer receber tudo o que você está escrevendo no teu projeto de vida, você precisa estar preparado. Você precisa estar disposto a cuidar. Talvez você esteja programando para o ano de 22 dar uma reforma na casa, trocar de carro ou comprar um. Mas você tem cuidado do que você tem hoje? O que é que você tem feito com as coisas que Deus já te deu? Qual a forma que você cuida dessas coisas? Eu lembro do tempo, irmãos, em que eu morava onde eu moro hoje. E a minha casa, eu já falei algumas vezes aqui, ela tinha 28 metros quadrados. Era 2,80 por 10. Tinha 30 metros e 80, porque era 2,80 por 11. Era coberta de telha Eternite. E eu lembro que quando eu tinha folga, na minha semana de folga ali, no sábado que eu estava em casa, era o dia que eu cuidava da casa. Mas mesmo não tendo condição na época de fazer uma casa melhor, de colocar pelo menos uma telha mais confortável, mas dentro de casa eu tentava deixar tudo arrumadinho. Solteiro ainda, mas eu cuidava. Passava pano na oportunidade que dava, lavava banheiro, cuidava das coisas que eu tinha. E sonhava em um dia poder construir uma casa um pouquinho melhor. E os anos passaram e o Senhor nos abençoou e graças a Deus já não tem mais aquela casa de telha Eternite, tem um barraquinho um pouquinho maior e que a gente dá para
viver com mais conforto, eu e minha família. Mas mesmo nessa casa de hoje, no dia que não tem ninguém para fazer nada, para cuidar, nos ajudar, na semana que a pessoa não pode ir lá nos ajudar, como esses dias agora, eu fui dormir 2 da manhã, passando pano na casa, cuidando. E pensa que isso me faz sofrer? Faço com alegria, porque eu lembro da época que eu reclamava do calor. Então agora eu não posso reclamar do vento que entra. E eu faço com alegria. Eu ainda quero mais? Eu quero. Mas eu estou cuidando do que Deus me deu hoje. E é assim que precisamos viver. Cuidando do que temos hoje, para alcançarmos o que queremos amanhã. Porque se você não cuida hoje do que Deus te dá, do que Deus já te deu, como Ele pode te abençoar com algo maior, com algo melhor? Se você não cuida hoje da tua pequena empresa, do teu pequeno comércio, como você vai crescer? Como você vai avançar? Você tem que estar preparado. Você precisa estar preparado para o dia do crescimento. E Deus deixou muito claro aqui em sua palavra, que não fez cair chuva enquanto não tinha alguém para cuidar. Então, em nome de Jesus, cuida. O carro não está tão bom, não é o que você quer, mas você já tem um, então cuida dele. Lava, faz a revisão. Mas eu só tenho uma bicicleta, então cuida dela, porque é ela que te leva para os lugares que você precisa. Você não vai conseguir nem trocar de bicicleta se você não tiver cuidado com a que você tem, porque a organização é o início de tudo. E Deus não poderia deixar que a terra começasse a produzir sem ter alguém para organizar, para cuidar. Então Deus fez o homem para cuidar do jardim dele. A palavra cuidar vem do hebraico chamar, que quer dizer guardar, vigiar, observar, prestar atenção. Ou seja, Deus fez o homem para prestar atenção em tudo que ele tinha feito ali, para cuidar de cada coisa, para vigiar, para não deixar que nada saísse do controle. Quando a gente tem em casa uma fruta, um pé de alguma fruta, que é pequeno, principalmente quando é enxerto, não é quando é uma mangueira gigante no quintal, a gente não consegue ter esse controle não. Mas quando é uma fruta pequena, ali em um vaso, ou até na terra mesmo plantado, mas é pequeno, e nasce ali um caju, a gente fica com o maior cuidado para os passarinhos não virem futucar, né? E quando ele está verde ainda, a gente já começa a observar, tipo, será que dá para tirar hoje? A gente tenta acordar mais cedo que o passarinho para tirar. Eu lembro disso quando meu pai plantou um cajueiro lá em casa. Aí os primeiros anos, né, as primeiras vezes que produziu, dava lá uma meia dúzia de caju. Meu pai acordava cedo, os passarinhos estavam dormindo. Meu pai já estava lá olhando e tirando o caju que tinha para não perder para os passarinhos. Foi para isso que Deus fez o homem, para cuidar, para vigiar a terra, para observar tudo que Deus fez e controlar, cultivar. Essa imagem representa bem alguém com a mão na terra, plantando alguma coisa ali que não dá para identificar o que é. Esses dias eu estava em casa e eu lembrei, meu Deus, eu não molhei as plantas. Aí subi maluco, correndo. Quando eu cheguei lá em cima, o pezinho de pimenta que eu comprei, estava torto. Aí eu joguei água nele ligeiro, tentando fazer uma reanimação nele ali. Joguei água, aí disse, eu vou mudar logo de vasilha. Mudei de vasilha, botei terra preta, joguei mais água. Meia hora depois eu voltei para olhar. Ele estava sorrindo para mim. Foi assim que Deus planejou todas as coisas. O homem cuidava da terra. O homem fazia as coisas acontecer. Deus nos dá semente. Mateus capítulo 13, versículo 38.
a semente de qualidade. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 13. Dani, capítulo 13, versículo 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Quem é filho do reino aqui? Teve gente que não levantou a mão. Quem é filho do reino aqui? Eu não vi você que está aí levantar a mão não, viu? Mas levante. Os filhos do reino, diz a palavra do Senhor, é a boa semente. O Senhor, Ele lançou semente nos nossos corações. É o próximo, Dani. Lançou semente nos nossos corações e essa semente frutificou. Estamos aqui. Somos essa boa semente. Mas nessa mensagem você vai perceber que você é três ao mesmo tempo. Você é a boa semente, acabamos de ler. Mas você também, deixa para lá, eu falo daqui a pouco. Abundância. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que aquele que semeia pouco, colhe pouco. Mas aquele que semeia muito, colhe muito. Mas Paulo, quando ele diz isso, ele traz um adeno. Ele diz assim, ó: lembrem-se, quem semeia pouco, colhe pouco. Ele está me dizendo, ele está te dizendo, você sabe. O que eu estou te falando, você já sabe. Mas deixa eu te lembrar que todo aquele que semeia pouco, também vai colher pouco. Aquele que não se preocupa com semear, não pode reclamar no dia da colheita. Porque para colhermos, precisamos semear. Não há possibilidade de ter uma boa colheita se lá no princípio não fizermos uma boa semeadura. E o sábio Salomão, ele traz algo a mais. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 6, ele conta uma história dizendo assim: olha, um homem saiu a semear logo de manhã e ao final da tarde ele ainda semeava. Porque ele semeou durante todo o dia. Porque ele não sabia se essa ou aquela semente seria boa, ou se ambas produziriam. Qual a lição que eu tiro dessa palavra? Vamos ler aqui, ó. Plante de manhã a sua semente, e o mesmo ao entardecer. Não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Você não sabe qual semente vai frutificar. Então o que precisamos fazer? Insistir, persistir, continuar, perseverar. A semeadura tem que ser constante. É isso que Salomão fala. É essa a ideia que Salomão traz para mim e para você, dizendo: olha, precisamos semear. Eu não sei se aqui tem alguém que vive de vendas, mas quem vive de vendas sabe como é. Você planta e nem sempre você colhe. Você chega no cliente e nem sempre ele compra com você. Mas porque aquele cliente não comprou, você vai desistir? Não. É exatamente isso que Salomão está dizendo. E precisa ser assim, irmãos, em tudo na nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Precisamos continuar semeando, lançando a semente, porque nós não sabemos qual semente vai dar resultado. Quando as pessoas saem para procurar emprego, ela não sai com um currículo só. Aquele currículo é a sua semente.
E o que é que ele faz? Deixa em dezenas de lugares. Quanto mais lugar ele puder deixar, ele vai deixar. Porque uma daquela vai brotar. Uma hora o telefone toca e diz: vem fazer uma entrevista de emprego aqui. É a semente. Então, pegando a lição que Salomão nos deixa, precisamos perseverar, de forma insistente lançar a nossa semente, porque nós não sabemos qual dela vai brotar. E se brotar todas, que bom, a colheita vai ser ainda maior. Mas se de duas que você lança só uma produzir, você mesmo assim vai colher alguma coisa. Cultivar. Essas foram as duas palavras de destaque na leitura que fizemos. Deus não tinha feito o homem ainda, e por isso ele não tinha deixado chover sobre a terra, porque o homem ia ter que cuidar e cultivar. A palavra cultivar também do hebraico quer dizer abd, palavra mais usada para falar sobre solo, sobre o trabalho com a terra. Todas as vezes que você vê na Bíblia falando de alguém que cultivou a terra, a raiz da palavra no hebraico é essa, abd, que quer dizer servir, cuidado, o serviço na terra. Nós precisamos cuidar da terra. Eu te disse que você é a semente, e lemos na palavra, mas também somos os semeadores. Somos os responsáveis por lançar as sementes. Somos os responsáveis de cuidar dessa terra. É aquele mesmo, Dani. É esse, o outro. O próximo. Mas cuidamos da terra, mas nós também somos solo, irmãos. E qual tipo de terra, qual tipo de solo é você? Abra a tua Bíblia, ou pelo menos acompanhe. Mateus, capítulo 13, versículo 1. É esse versículo que estava ali? Volte lá para ver. Não, o próximo. 13 de 1 a 9. Vamos lá. Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedra enorme. Desculpa, gente, eu estou em Marcos. Eu vi M aqui e já parei logo. 13, Mateus 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se na beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terra pedregosa, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raízes. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, que deu boa colheita, a 100, a 70 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus traz essa palavra para mim e para você, Ele nos faz entender que somos semeadores, mas Ele nos faz entender também que somos terra, que somos solo, e o nosso coração é esse solo.
que o semeador saiu semeando. E Jesus destaca nessa parábola 4 tipos de solo, que é exatamente os corações encontrados no meio do povo. E ele diz que a primeira parte das sementes lançadas por aquele homem caiu à beira do caminho. Vieram as aves, comeram, levaram a semente. Esses irmãos, esse coração, essa primeira terra que Jesus cita aqui, esse primeiro solo que Jesus cita, representa aquele que ouve a palavra de Deus, mas não dá espaço a ela e logo se vai. É aquela pessoa que você procura, fala de Jesus, ela te dá atenção por um instante, e quando você dá as costas a ela, ela esquece tudo aquilo que ouviu. Mas essa terra também, como eu disse, é o nosso coração. Enquanto eu estiver trazendo essas ilustrações que Jesus nos mostra, tente imaginar quem é você. Tente se encaixar em algum desses perfis. A palavra fica perdida, fica pelas beiradas. Não há permissão da pessoa para uma mudança em todas as áreas. E aí a pessoa diz: olha, nessa área não mexa. O inimigo leva a semente. Ele faz isso colocando dúvidas no coração da pessoa. Eu estava conversando com o Rivaldo na quinta-feira. Daqui de cima pregando, eu vejo caras e bocas. Eu vejo a expressão no rosto de cada um e eu olho no rosto de todo mundo. E às vezes tem gente que tem vontade de dizer assim, ó: não, isso aí não mexe nessa área não mexe nessa área não. Pastor, pregue sobre qualquer coisa, mas nessa área não mexe não. A pessoa até ouve a palavra, mas seleciona exatamente o que convém a ela e não deixa a palavra crescer de fato na sua vida, e escolhe coisas que ela diz: ó, essa parte quem resolve sou eu até peço orientação a Deus em tal área, mas aqui deixa que eu resolvo sozinho. Mas o engraçado é que quando quebra a cara, quando toma o prejuízo, meu Deus, me ajuda, Pai, está tão difícil para resolver isso. A palavra estava te ensinando e você não quis receber. A semente lançada à beira do caminho representa essas pessoas, esse coração duro, que até ouve, mas prefere fazer seleção do que aceita para a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: a palavra de Deus precisa ser completa na sua vida, e Deus tem direção para você em todas as áreas. Não há nada de Gênesis a Apocalipse que precisa ser tirado, e não há nada na tua vida que você não encontre resposta e respaldo com a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, que essa semente que é lançada e cai à beira do caminho não seja o teu coração, porque Jesus ainda falou de outro: o terreno com pedras. A palavra diz que ela não tinha raízes. A raiz até apareceu, mas não eram muitas. Fogo de palha. Sabe aquela pessoa que vem na igreja, ouve a palavra e até chora durante o culto, se emociona durante o culto, ou assistindo aí em casa, mas depois ela esmurece. É semelhante à semente que caiu em meio às pedras. Cria uma raizinha pouca, mas quando vem o sol, a dificuldade, o sol traz quintura naquelas pedras, a planta não cresce.
a raiz é muito pouca e não tem condição de absorver o nutriente que a terra tem para ela, e ela morre. As raízes, irmãos, é a parte que não aparece. Precisamos aprofundar as nossas raízes em Deus. A raiz de uma planta, a gente só vê quando arranca ela. A raiz está escondida, mas é ela quem sustenta aquela planta. O teu momento com Deus, em casa, os teus momentos de oração, de busca, de clamor, de jejum, de leitura da palavra, essa é a parte das raízes que ninguém vê. Que em nome de Jesus você entenda que você precisa ter raízes profundas no Senhor, ter conhecimento em Deus. Quanto mais conhecemos a esse Deus, percebemos que precisamos conhecer ainda mais. Não deixe que o teu coração seja como uma terra com pedras, e as sementes que são lançadas até surge uma pequena planta, mas não consegue suportar as dificuldades. São assim as pessoas que não criam raízes com Deus. Na primeira dificuldade que vem, na primeira luta que aparece, no primeiro olhar atravessado, no primeiro dia que chega na igreja e o irmão não falou do jeito que ele queria, que ela queria, ela diz: nessa igreja eu não volto, porque ali só tem gente metido. O primeiro metido é ele, orgulhoso demais, orgulhosa demais. Aí sai fazendo birra, igual menino mal criado. Crie raízes em Deus, e virá vento, tempestades, e você estará de pé. Porque Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, no mundo vocês terão dificuldades. Na igreja vocês vão encontrar problemas também. Mas se vocês não criarem raízes, vocês não ficarão. É a raiz que mantém a árvore viva. É os teus momentos com Deus que te mantém vivo, irmãos. Nós temos 3 momentos na igreja na semana. Uma semana de 7 dias temos 3 momentos oficiais. E temos outros trabalhos que acontecem, mas são 3: escola bíblica, culto de quinta-feira e o culto de hoje. Passamos aqui 1 hora, 1h30. É o suficiente para eu ter uma fé inabalável? Não, irmãos. Nós precisamos conhecer a Deus. Não podemos ser igual uma planta, uma semente que caiu em uma terra com pedras, e a semente brota, mas não consegue sobreviver. Mas Jesus ainda falou do solo, que havia ali espinhos. Aquele homem lançava as suas sementes, parte dela se perdeu à beira do caminho, a outra parte não teve forças para sobreviver entre as pedras, e a outra parte caiu entre os espinhos. O que seriam esses espinhos nas nossas vidas, já que nós somos o solo? Preocupações, engano das riquezas, anseio por outras coisas que ofuscam a palavra, que sufocam a palavra. Sabe, às vezes a gente está tão preocupado com outras coisas que esquece de dar prioridade à palavra de Deus. E essas coisas são como espinhos. A palavra começa a crescer dentro de nós, mas de repente, não, eu tive na igreja na quinta, então eu não vou no domingo não. Não, eu fui no domingo, então eu não vou na quinta, nem na terça. Porque a escola bíblica, eu já conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia, então eu já conheço, não preciso não. Hoje eu vou ficar em casa.
hoje eu vou no shopping, hoje eu vou para a academia. A pessoa arruma sempre algo para fazer, mas não dá prioridade ao que é essencial. Esses são os espinhos. A semente brota, começa a crescer, mas os espinhos começam a sufocar. E o que é que acontece com aquela planta? Ela morre. Eu lembro que na minha infância, vizinho à minha casa, tinha a casa de uma senhora que era Dona Ana, o nome dela. Dona Ana era uma figura. Depois que morreu todo mundo, ela pediu para ir para o asilo. Ela pediu a família. Ela tinha sobrinhos que levaram ela para a casa dela. Ela disse: não, me leva para o asilo. E aí eu ia sempre com um grupo de jovens aos domingos no asilo. E lá eu visitava, ia de quarto em quarto. Ali tinha alguns que não saíam do quarto. Ela era uma dessas, ficava sempre no quarto. E Dona Ana conversava: olha, vai em minha casa domingo que eu vou fazer um almoço para você, viu? Eu digo: viu, Dona Ana? Eu vou lá. Aí ela dizia: Rufino vai estar lá. Eu digo: Jesus amado, seu Rufino já tinha morrido há anos. Mas vai lá, Rufino vai te receber bem. Eu digo: o sangue de Cristo tem poder. Mas um dia, Dona Ana estava morando na casa dela ainda. Seu Rufino era vivo. Ela tinha um cajueiro no quintal. E começou a crescer um pé de chuchu ao lado. E começou a subir e pegou nos primeiros galhos do cajueiro e foi crescendo, crescendo. Chegou um ponto que cobriu o cajueiro. Irmãos, eu nunca vi nada daquele tipo, mas o cajueiro morreu. O pé de chuchu cresceu tanto que você não via folha de cajueiro, só de chuchu. E aquela planta começou a morrer aos poucos e foi sendo maltratada, até que morreu. Quando eu meditava na palavra para estar aqui falando com vocês hoje, eu lembrei disso. Esses espinhos são semelhantes àquele pé de chuchu que cresceu por volta do cajueiro e matou. Qual a explicação para aquilo? Eu não sei. Eu sei que o cajueiro morreu. Mas a terra com espinhos, o coração com espinhos, é assim também. A palavra começa a crescer, começa a despontar, mas vem tantas outras coisas que sufoca. A pessoa dá prioridade a tantas outras coisas, e com rede social agora, né? A gente vê tanta coisa. No horário do culto, aí você chega do culto depois, aí vai abrir o Instagram para ver as postagens da igreja, para curtir as postagens da igreja. Aí aparecem os irmãozinhos lá, postando 5h48, aonde? Na praia, não vem no culto. Tem de 5 da manhã até 3 horas da tarde para dar tempo de chegar no culto. Mas o cara está na praia 15 para as 6. Não dá prioridade. E sabe, irmãos, isso, como pastor, às vezes a gente fica tão triste. Não triste pelo fato da pessoa não prestigiar a mensagem que eu estou pregando, não é isso. Mas porque a gente vê as pessoas longe de Deus. E elas pensam que isso não lhes afasta, mas afasta, irmãos. Porque essas coisas servem como espinhos para sufocar. E no dia que vem a dificuldade, no dia que vem a provação, essas pessoas não têm firmezas em si mesmo. Algumas não têm raízes como o solo com pedras. Outros até crescem, mas não tem sustentação porque está sufocado pelos espinhos e não consegue encontrar resposta para a sua dor, para a sua dificuldade momentânea. E acha que tudo está perdido. E aí diz: ah, Deus está me condenando, é porque eu não tenho ido ao culto. Deus tem um pouquinho mais de coisa para se preocupar
de que te condenar porque você não veio ao culto, meu irmão. É você que não está dando atenção devida. E tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Não é Deus que está com raiva de você. Eu já ouvi essa expressão. Deus está com raiva de mim. Irmãos, tenha paciência. Deus enviou Jesus e agora vai ficar com raiva de você porque você não veio ao culto? Ele só vai te dizer: olha, você está perdendo a mensagem que eu enviei para o teu coração, mas eu não posso fazer nada. É escolha sua. Você que decidiu não ir. A decisão foi sua. Sabe, os espinhos que vai tomando conta? Tantos outros exemplos eu poderia dar aqui. Mas vamos falar de coisa boa também, né? Jesus, nessa parábola, ele diz que o semeador lançou a semente e caiu em boa terra, sem impedimentos. As raízes se aprofundam e a colheita é abundante. É assim que acontece com aquele que cuida da terra que é o seu coração. Porque nós somos aqueles que lançam as sementes, mas somos aqueles que precisamos cuidar do solo que é o nosso coração. Entende? Como é complexo e ao mesmo tempo simples. Mas precisamos receber as sementes, precisamos cuidar do coração, que é essa terra, para que quando as sementes caiam sobre ela, ela possa ter uma boa terra para plantar. Deixa eu contar outra experiência de plantar. Há um tempo atrás, eu fui em um terreno de um amigo, lá no condomínio Aras Residência. Ele disse: pode ir lá, Max, vai em tal ponto do terreno e pegue daquela terra, ela já está pronta para plantar. Ele é um agrônomo, e eu fui lá no terreno dele, ele deixou autorizado na portaria. Eu levei o carro, eu fui de carro e levei um monte de baldes de tinta para colocar a terra que ele cuidou por algum tempo ali. E eu trouxe dessa terra. Chegou em casa, eu já tinha um pé de graviola lá em casa há mais de um ano, e ainda estava no saquinho que eu tinha comprado. Eu molhava todo dia, porque só no saquinho ele não tinha muito espaço, né, para ter água. Mas ele alto já, dessa altura assim, mas no saquinho ali. E aí quando eu cheguei da casa com a terra, eu subi, furei aquele vaso mesmo de tinta, que é daqueles baldes maiores, furei ele todo, tirei terra, coloquei a graviola, o pé de graviola, né? E coloquei mais terra dentro, molhei. E aquele pé de graviola que não nascia uma folha nova, passou alguns dias, irmãos, nasceu tanta folha, brotou galhos de todo quanto foi lado. Ainda não começou a ter flores para produzir não, mas em 30 dias mudou, porque era uma boa terra. Aquela planta precisava de uma boa terra, e quando ela se encontrou em uma boa terra, eu vi a diferença em poucos dias. É assim quando a palavra de Deus encontra o nosso coração preparado, quando nós cuidamos do nosso coração, tiramos as pedras, os espinhos, aquilo que não serve. Quando a palavra de Deus cai no nosso coração, com poucos dias, com pouco tempo, ela vai começar a produzir o que diz a palavra do Senhor: 1 para 100, para 70 e para 30 por 1. A colheita será em abundância. O que é que você tem planejado para a tua vida, meu irmão? Quais os teus propósitos para 2022? Já que o projeto de vida, o melhor de mim, é pensando em 2022. Como eu vou ter o melhor de Deus na minha vida, se eu não tenho dado o melhor de mim?
Se o meu coração, que é essa terra que recebe as sementes, eu não tenho cuidado dele. Falando de um solo, de uma terra, como é que está esse coração? Que tipo de solo é você? Boa pergunta, né? Falamos de 4. Qual tipo de solo é você? Não precisa me responder não. Ah, pastor, eu estou à beira do caminho. Misericórdia. A palavra cai, na mesma hora vai embora. Não, pastor, eu até crescem umas raízes ali, mas vem uma dificuldade, a gente se afasta, a gente esmurece. São os espinhos que matam. Ou o teu coração é uma boa terra? Mas tem solução, irmãos. Se você se viu nessa mensagem logo no primeiro exemplo, tem solução. Se você se viu no segundo exemplo ou no terceiro, ainda tem solução. A solução para trabalhar o solo é uma só: decisão. Você precisa querer, você precisa escolher, você precisa decidir cuidar dessa terra. Você precisa decidir cuidar do teu coração, para que no momento em que a palavra vier, ela produza na tua vida. Essa palavra que está sendo lançada hoje é como sementes. E como está teu coração? Como você tem vivido os teus dias diante do Senhor? Eu te aconselho a tomar a decisão de cuidar melhor dele. Tirar amarguras. Tirar do teu coração ira, inveja, maledicência de todo tipo. Sabe, às vezes a gente deixa crescer no nosso coração uns arbustos que não produzem muita coisa boa não. E na hora que vem a palavra, ela é sufocada por essas plantas ruins que deixamos crescer. Às vezes a gente se irrita com alguém por algum motivo, às vezes até insignificante, mas leva uma mágoa durante tanto tempo, às vezes para a vida toda, por uma pessoa que às vezes nem lembra que te ofendeu, mas estamos ali carregando aquela mágoa, aquele ódio no coração. O Senhor te convida a cuidar melhor do teu coração. Imagine que ele é uma terra, é um solo, precisa ser cultivado. Porque no momento em que a semente cai, se essa terra está boa de fato, preparada com nutrientes. Quando você está em casa, irmãos, meditando na palavra, orando, ouvindo louvores, falando com Deus, isso é você preparando o teu coração. Aí você vem ao culto, uma palavra lançada, facilmente vai brotar e vai trazer resultado. Por quê? Porque encontrou a boa terra. A terra em que você planta e logo você começa a ver os frutos dessa plantação. Você precisa decidir. E esse é o ponto principal aqui. De todas as coisas que eu já disse, só fará efeito na tua vida se você decidir fazer a coisa correta. Se você decidir cuidar desse solo. Se você resolver dar o melhor de você. Ou, parafraseando o projeto de vida, eu preciso dar o melhor de mim, para que a palavra, a semente, produza. E que para que em 2022
eu consiga ver os frutos acontecendo na minha vida. Eu preciso dar o melhor de mim hoje, porque você não colhe no dia que planta, irmãos. E toda colheita, ela começa com um processo lá atrás, com o cultivo da terra. Então, trate desse solo, trate do teu coração hoje, para que a semente venha e produza aquilo que Deus determinou que ela produzisse. 2022 será um ano de vitória? Sim, será, se eu der o melhor de mim. Fique de pé no teu lugar. Eu quero orar por você e quero firmar o segundo elo desse momento tão especial do Projeto de Vida 2022. Você que nos assiste, se puder, curve tua cabeça, feche os seus olhos, ouça essa oração que será direcionada a você também. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor, ministrada aqui. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos mostrou nessa noite que precisamos cuidar desse solo, para que no momento em que a semente venha cair nele, produza exatamente o que o Senhor quer que ela produza. Guarda, meu Deus, a vida de cada um desses teus filhos, guarda o coração desse teu servo, meu Deus. E se esse coração tiver pedras, espinhos, que o Senhor ajude esse teu filho, essa tua filha, cuidar desse solo, para que esse solo se transforme em uma boa terra, para que tua palavra produza, para que a vida desse teu servo, dessa tua serva, seja de vitória, produtiva. Oh, meu Deus, quem sabe esse homem, essa mulher tem orado a Ti pelo seu casamento, para que o Senhor restaure, para que o Senhor faça novo. Mas o que ele e o que ela precisa entender é que a decisão precisa começar nele, a decisão precisa começar nela. Ela precisa cuidar desse coração hoje, para que o Senhor possa restaurar esse casamento. Se esse teu filho, meu Deus, tem buscado em Ti uma solução na vida financeira, ele precisa tomar a decisão de organizar tudo que ele deve, tudo que ele tem para fazer, porque a bênção do Senhor virá quando a organização estiver completa. O Senhor não fez chover sobre a terra enquanto o homem não estava sobre ela para cuidar e cultivar. Não será diferente, Senhor, na vida desse teu filho, dessa tua filha. O Senhor fará coisas grandes, sim, eu creio, meu Deus, mas é necessário que cada um se prepare para esse tempo de abundância, esse tempo de vitória, esse tempo de restauração, que o Senhor já tem data marcada, mas que pode ser abreviada, se ele ou ela não começar a cuidar da terra, do solo, do coração, hoje. Que em nome de Jesus, os teus filhos possam ser tratados, e que no momento em que a semente cair, assim como foi feito pelo semeador, que ela encontre uma boa terra, para produzir 1 para 30, 1 para 70 e 1 para 100, em nome de Jesus. Eu declaro formado, Deus, o segundo elo do Projeto de Vida 2022, o melhor de mim, e faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós, que a tua bênção, meu Deus, esteja sobre cada um dos teus filhos, que com fé estão nesse propósito
Eu declaro a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Até o próximo encontro, em nome de Jesus. Você pode aplaudir.